Existe uma verdade que a sociedade não quer admitir. Julgamos as pessoas pela aparência antes mesmo de conhecê-las. Um homem de terno vale mais que um homem de trapos. Um carro de luxo abre portas que pés descalços fecham. E ninguém quer sentar ao lado de quem cheira mal, mesmo que esse alguém tenha mais dinheiro que todos na sala juntos. Ricardo Almeida sabia disso melhor que ninguém. Aos 62 anos, ele tinha construído um império do zero. Começou vendendo picolé na praia, aos 8 anos de idade. Aos 20 tinha uma sorveteria. Aos 30 tinha uma rede de restaurantes. Aos 50, era dono de shopping centers em 3 estados. Patrimônio líquido, 50 milhões de reais. Mas o dinheiro não tinha mudado quem ele era por dentro. Ricardo ainda lembrava da fome. Ainda lembrava de dormir com barriga roncando. Ainda lembrava das pessoas desviando dele na rua quando era criança suja e descalça. E nunca tinha esquecido. Por isso, uma vez por ano, Ricardo fazia algo que ninguém sabia. Nem a esposa, nem os filhos, nem os sócios. Ele se disfarçava de morador de rua e passava um dia inteiro nas ruas da cidade onde nasceu. Vestia roupas velhas e sujas que comprava em brechós. Parava de se barbear uma semana antes. Sujava o rosto com terra. Bagunçava o cabelo. E saía pelas ruas observando como as pessoas o tratavam. Não era experimento social para a internet. Não era pegadinha. Era lembrança. Era forma de nunca esquecer de onde veio. De nunca se tornar a pessoa que te olhou para ele com nojo. E todo ano, sem falta, a humanidade o decepcionava. As pessoas desviavam dele na calçada. Mães puxavam os filhos para longe. Seguranças de lojas o seguiam com olhar desconfiado. Ninguém olhava nos olhos. Ninguém via a pessoa. Só via um lixo humano. Naquele sábado de outubro, Ricardo acordou cedo como sempre. Tomou banho, fez a barba, colocou o terno italiano de 3.000 reais. Tomou café da manhã com a esposa. Disse que ia resolver uns assuntos. Ela não perguntou. Depois, de 40 anos de casamento, já conhecia a rotina dele. Saiu de casa dirigindo o Mercedes. Parou em um estacionamento privado no centro da cidade. Trancou o carro. Pegou uma sacola que tinha preparado dias antes. Entrou no banheiro público de um parque. E começou a transformação. Tirou o terno e colocou calça jeans velha rasgada nos joelhos e suja de terra. Vestiu camiseta branca amarelada de suor velho com manchas. Calçou chinelo de borracha gasto. Pegou terra do chão e esfregou no rosto, nos braços, nas mãos. Bagunçou o cabelo. Colocou o terno de volta na sacola e escondeu em armário pago antecipadamente. Olhou no espelho. Perfeito. Parecia mendigo de verdade. Saiu do banheiro e começou a caminhar pelas ruas do centro. Imediatamente sentiu as mudanças. As pessoas desviavam dele. Uma senhora clutchou a bolsa mais forte quando ele passou perto. Um casal atravessou a rua para o outro lado. 2 seguranças de loja ficaram de olho até ele passar. Uma mãe pegou a filha pequena no colo quando ele se aproximou. Ninguém olhava no rosto dele. Era invisível e visível ao mesmo tempo. Invisível como pessoa, visível como ameaça. Ricardo continuou andando observando tudo em silêncio, anotando mentalmente cada reação, cada olhar de nojo, cada gesto de medo. Depois de 1 hora caminhando, sentiu fome. Fome de verdade porque tinha saído de casa sem comer direito de propósito. Queria sentir na pele o que significava ter fome e não ter dinheiro. Claro que tinha dinheiro. Tinha cartão de crédito Black no bolso. Mas o experimento era justamente esse. Ver se alguém o atenderia sem saber disso. Parou em frente ao restaurante mais chique da região. Restaurante Mirante. 5 estrelas. Pratos que custavam 200 reais. Vista panorâmica da cidade. Clientela exclusiva. Ricardo conhecia bem o lugar porque era um dos investidores silenciosos. Tinha 30% das ações, mas nunca se envolvia na operação. Deixava o gerente geral cuidar de tudo. E agora ia testar como esse gerente tratava os pobres. Respirou fundo. Ajeitou a camiseta suja. E caminhou em direção à entrada. O porteiro viu ele chegando de longe. Homem grande, forte, uniformizado de preto. Postura rígida de militar. Seu trabalho era filtrar quem entrava. E aquele homem sujo definitivamente não passaria. O porteiro se colocou na frente da porta antes mesmo de Ricardo chegar perto. Cruzou os braços.
Olhou de cima a baixo com expressão de nojo misturado com autoridade. O porteiro não disse nada inicialmente. Apenas bloqueou a passagem com o corpo e olhou Ricardo com desprezo total. Ricardo parou a 1 metro de distância, fingindo timidez de quem não tem costume de entrar em lugares chiques. Estava testando. Quanto tempo até a primeira palavra? Quanto tempo até a expulsão? Não demorou muito. O porteiro finalmente abriu a boca. A voz era dura, sem educação nenhuma, tratando Ricardo como bicho e não como pessoa. Disse que ali não era lugar para gente como ele. Disse que o restaurante era para clientes. Disse que tinha que sair dali antes que chamasse a polícia. Ricardo olhou nos olhos do homem. Viu zero compaixão, zero humanidade. Só cumprimento de regra. Pobre não entra. Simples assim. Ricardo respondeu com voz baixa e humilde, dizendo que só queria comer alguma coisa porque estava com muita fome, que tinha dinheiro para pagar, que não ia causar problema. Só queria um prato de comida. O porteiro riu. Riu na cara de Ricardo. Perguntou que dinheiro um mendigo fedido teria. Disse que mesmo que tivesse, aquele não era lugar para ele, que tinha restaurante popular do outro lado da cidade, que mendigo não entrava ali porque espantava os clientes de verdade. A voz foi subindo de volume. Pessoas passando na calçada começaram a olhar. O porteiro estava fazendo questão de humilhar Ricardo em público. Estava mostrando para todos que ele protegia o estabelecimento de gente indesejável. Ricardo sentiu raiva subindo. Não raiva da humilhação. Raiva de saber que aquele homem tratava todos os pobres assim. Que todo dia alguém era expulso daquele jeito. Mas se controlou. Precisava ver até onde ia. Insistiu dizendo que realmente tinha dinheiro e só queria uma refeição. Mostrou discretamente que tinha cartão no bolso. O porteiro nem olhou. Disse que não interessava. Que ele tinha até 3 segundos para sair ou ia chamar a polícia. Nesse momento, uma gerente saiu do restaurante. Mulher de uns 40 anos, cabelo preso, tailleur cinza, salto alto, maquiagem perfeita, postura de quem manda. Ela tinha ouvido a voz alta do porteiro e veio ver o que estava acontecendo. Olhou para Ricardo. Olhou para o porteiro. Imediatamente entendeu a situação. E sem hesitar, ficou do lado do porteiro. Perguntou qual era o problema. O porteiro explicou que aquele mendigo estava insistindo em entrar. A gerente olhou Ricardo de cima a baixo com expressão de nojo absoluto. Virou para o porteiro e disse em voz alta, sem se importar que Ricardo estava ouvindo, que tirasse aquele mendigo dali, imediatamente, que ele estava fedendo e espantando os clientes, que se ele não saísse sozinho chamasse a polícia. Ricardo sentiu o estômago apertar, não pela humilhação dele, mas por saber que aquela mulher trabalhava para ele, que ele tinha colocado ela naquela posição, que de alguma forma era responsável por aquela crueldade. Mas ainda não era hora de revelar. Queria ver até onde ia a desumanidade. Tentou mais uma vez. Disse que só queria comprar um prato de comida, que pagaria à vista, que não ia sentar no salão, podia comer do lado de fora. Só estava com fome. A gerente revirou os olhos. Disse que ele não estava entendendo. Disse que mesmo que tivesse dinheiro, que ela duvidava, aquele não era lugar para ele. Que restaurante 5 estrelas tinha padrão. Que os clientes pagavam caro justamente para não ter que dividir espaço com gente como ele. Disse isso olhando para Ricardo como se fosse menos que humano, como se fosse praga, como se sua mera existência fosse ofensa. E então, disse a frase que Ricardo nunca esqueceria. Disse que gente como ele deveria ter vergonha de tentar entrar em lugares onde não pertencia, que deveria aceitar seu lugar na sociedade, que cada um tinha que saber onde ficava. Ricardo sentiu algo quebrar dentro dele. Não era raiva, era tristeza profunda. Tristeza de saber que aquela visão de mundo existia, que para aquela mulher, ele, por estar sujo e mal vestido, era literalmente menos humano. Não merecia respeito, não merecia dignidade, não merecia nem comida se tivesse dinheiro para pagar. Porque seu crime não era não ter dinheiro. Seu crime era parecer pobre. E isso, para aquela mulher, era imperdoável. O porteiro, encorajado pela gerente, avançou um passo em direção a Ricardo em postura ameaçadora. Disse que era a última chance. Ou saía andando ou saía arrastado. Ricardo levantou as mãos em gesto de rendição. Disse que ia embora. Não queria causar problema. Virou as costas lentamente. Começou a se afastar.
A gerente e o porteiro ficaram observando para garantir que ele realmente ia. Alguns clientes que tinham parado para assistir começaram a se dispersar. A ordem tinha sido restaurada. O mendigo tinha sido expulso. Tudo voltava ao normal. Mas Ricardo não foi embora. Deu a volta no quarteirão. Entrou pela entrada de serviço dos fundos do restaurante que só funcionários conheciam. Mostrou o rosto para a câmera de segurança. A porta destrancou automaticamente. Ele subiu direto para o escritório administrativo no segundo andar que ficava escondido dos clientes. Tirou do bolso o celular que estava no modo silencioso. Ligou para o gerente-geral do restaurante. Disse que estava no escritório e precisava dele lá imediatamente. O gerente, confuso porque não sabia que o dono estava no prédio, disse que subia na hora. 3 minutos depois bateram na porta. Ricardo mandou entrar. O gerente entrou e congelou. Viu Ricardo daquele jeito, sujo, maltrapilho, barbudo, com roupa de mendigo. Não entendeu nada. Abriu a boca sem saber o que dizer. Ricardo mandou ele sentar. O gerente sentou ainda processando a cena surreal do patrão bilionário vestido de morador de rua. Ricardo começou a contar o que tinha acabado de acontecer. Descreveu cada detalhe. A humilhação, o desrespezo, as palavras cruéis. O gerente foi ficando cada vez mais pálido. Quando Ricardo terminou, o gerente estava suando frio. Entendeu perfeitamente a gravidade da situação. Ricardo então fez uma pergunta simples. Perguntou se aquele era o padrão de atendimento do restaurante. Se todos os pobres eram tratados daquele jeito. O gerente tentou explicar que havia protocolo de segurança, que precisavam proteger os clientes, que não podiam deixar qualquer um entrar. Ricardo cortou ele no meio. Disse que a pergunta não era sobre protocolo de segurança, era sobre humanidade. Perguntou se o gerente achava certo tratar seres humanos como lixo só porque estavam mal vestidos. O gerente abaixou a cabeça. Disse que não, que tinha sido erro, que ia corrigir. Ricardo balançou a cabeça. Disse que não era só sobre corrigir, era sobre revelar quem aquelas pessoas realmente eram. Ricardo pediu para o gerente chamar a gerente e o porteiro até o escritório. Disse que era urgente. O gerente pegou o telefone interno. Chamou os dois. Disse que o dono queria falar com eles. 10 minutos de tensão silenciosa. Batidas na porta. Ricardo mandou entrar. A gerente entrou primeiro. Sorria confiante. Vinha falar com o dono. Queria impressionar. Entrou no escritório. Viu Ricardo daquele jeito. O sorriso morreu. Reconheceu o mendigo que tinha expulsado minutos atrás. Congelou completamente sem entender. O porteiro entrou atrás dela. Também congelou. Os dois ficaram ali parados olhando para Ricardo, para o gerente geral, para Ricardo de novo tentando processar. Ricardo deixou o silêncio pesar. Deixou o reconhecimento e o pânico crescerem. Então finalmente falou. Disse quem ele era. Dono do restaurante. Um dos investidores principais. E o mendigo que eles tinham acabado de expulsar e humilhar. A gerente ficou branca como papel. Começou a gaguejar tentando se explicar. Disse que não sabia, que se soubesse nunca teria, que foi mal entendido. Ricardo levantou a mão pedindo silêncio. Disse que ela sabia exatamente o que tinha feito. Sabia que estava humilhando outro ser humano. A única coisa que ela não sabia era que esse ser humano era o chefe dela. Disse que ela não estava arrependida de ter sido cruel. Estava arrependida de ter sido cruel com a pessoa errada. E isso era completamente diferente. Virou para o porteiro. Perguntou se ele se arrependia. O porteiro, menos articulado, apenas balbuciou que cumpria ordens, que sempre expulsava mendigos, que era o trabalho dele. Ricardo concordou. Disse que sim, era o trabalho dele. Um trabalho de desumanizar pessoas. Um trabalho que ele fazia com prazer. Um trabalho que revelava seu caráter. E então Ricardo disse a frase que mudou tudo. Disse que estavam demitidos. Os dois. Naquele momento. Que recolhessem seus pertences e saíssem. A gerente entrou em pânico. Começou a implorar. Disse que tinha contas para pagar, que tinha família, que precisava do emprego. Ricardo ouviu tudo em silêncio. Quando ela terminou, ele respondeu. Disse que entendia a dificuldade dela. Disse que sabia que perder emprego era terrível, mas perguntou se ela tinha pensado nisso quando humilhou o mendigo. Se tinha pensado que talvez aquele homem também tivesse família, também tivesse contas.
também precisasse de comida, se tinha mostrado alguma compaixão, alguma humanidade. A gerente ficou em silêncio. Não tinha resposta. Ricardo continuou. Disse que ela não estava sendo demitida por não reconhecê-lo. Estava sendo demitida porque tratou outro ser humano como lixo. E se ela fazia isso com um, fazia com todos. E ele não queria pessoas assim representando seu negócio. O porteiro tentou argumentar. Disse que sempre fizeram assim. Que era política do restaurante manter certos tipos de pessoas longe. Ricardo respondeu que então a política mudava a partir daquele momento. Ricardo se levantou. Foi até o computador. Abriu o sistema de gestão do restaurante. Mudou as políticas de atendimento ali mesmo. Escreveu que todo ser humano merecia ser tratado com dignidade independente da aparência. Que ninguém seria expulso por estar mal vestido. Que qualquer funcionário que desrespeitasse qualquer cliente, seria demitido imediatamente. Salvou as mudanças. Enviou para todos os funcionários por e-mail. Virou para o gerente geral. Disse que ele estava de olho. Que se continuasse vendo discriminação, trocaria a gestão inteira. O gerente engoliu seco e concordou. Ricardo então mandou a ex-gerente e o ex-porteiro saírem. Os dois saíram cabisbaixos. Quando a porta fechou, Ricardo finalmente relaxou. Sentou na cadeira. O gerente ficou ali sem saber o que dizer. Ricardo olhou para ele e perguntou se ele achava que tinha sido muito duro. O gerente pensou antes de responder. Depois disse que não. Que Ricardo tinha sido justo. Que aquele tipo de comportamento realmente não podia ser tolerado. Ricardo passou o resto do dia ainda disfarçado, visitando outros estabelecimentos que ele possuía em sociedade. Lanchonetes, cafeterias, lojas de roupa. Em cada lugar foi tratado mal. Em cada lugar viu a discriminação em ação. Seguranças seguindo ele. Atendentes fingindo não ver. Gerentes pedindo para sair. E em cada lugar, depois, ele revelava quem era. E em cada lugar, demitiu pessoas. Não todas. Apenas aquelas que foram excepcionalmente cruéis. Aquelas que demonstraram prazer em humilhar. No fim do dia, tinha demitido 8 pessoas. Mas tinha também identificado 3 funcionários que trataram ele com respeito, apesar da aparência. Uma atendente jovem que ofereceu água. Um segurança que o chamou de senhor. Uma gerente que educadamente explicou que não podiam atender, mas indicou o lugar que podia. Essas 3 pessoas receberam aumento e promoção no dia seguinte. Ricardo queria mostrar que bondade era recompensada tanto quanto crueldade era punida. À noite, Ricardo voltou para casa. Tomou banho demorado. Lavou toda a sujeira. Fez a barba. Colocou roupa confortável. Sentou no sofá ao lado da esposa. Ela perguntou como tinha sido o dia. Ele disse que tinha sido revelador. Que tinha aprendido muito sobre as pessoas que trabalhavam para ele. Ela perguntou se era algo bom. Ele respondeu que era algo necessário. Ela o conhecia bem demais. Sabia que ele tinha feito o experimento anual dele. Nunca perguntava detalhes porque sabia que ele precisava processar sozinho. Apenas pegou a mão dele e segurou. E ficaram ali sentados em silêncio confortável. 2 dias depois, Ricardo convocou reunião geral com gerentes de todos os seus estabelecimentos. Mais de 50 pessoas na sala. Ele contou o que tinha feito. Contou sobre o disfarce, sobre a humilhação, sobre as demissões. A sala ficou em silêncio absoluto. Então ele explicou o porquê. Disse que quando tinha 8 anos vendia picolé na praia. Que as pessoas viravam o rosto. Que chamavam ele de pivete. Que tratavam ele como se fosse ladrão. Ricardo disse que aquela criança pobre e suja virou dono de império. Mas nunca esqueceu como doía ser tratado como menos que humano. E não ia permitir que seus negócios fizessem isso com outros. Disse que entendia a necessidade de segurança. Entendia que estabelecimentos precisavam de certos padrões. Mas disse que havia diferença entre padrão e preconceito. Entre segurança e crueldade. Entre filtrar e desumanizar. E que daquele dia em diante qualquer funcionário flagrado tratando clientes com desrespeito seria demitido na hora. Não importava a posição. Não importava quanto tempo de casa. Respeito era inegociável. A sala inteira concordou. Alguns envergonhados porque sabiam que falhavam nisso. Outros aliviados porque sempre souberam que estava errado, mas não tinham poder para mudar.
Ricardo implementou treinamentos obrigatórios sobre empatia e respeito. Implementou sistema anônimo de denúncia. E ele mesmo, 4 vezes por ano agora, visitava estabelecimentos disfarçado para fiscalizar. 6 meses depois, algo inesperado aconteceu. A história vazou. Um ex-funcionário demitido contou para jornal local. A matéria viralizou. Bilionário se disfarça de mendigo para testar funcionários. A reação foi dividida. Alguns elogiaram. Disseram que mais empresários deviam fazer isso. Outros criticaram. Disseram que era pegadinha cruel. Disseram que funcionários não deviam ser testados. Assim, Ricardo não se importou com as críticas, porque ele sabia a verdade. Não era teste, era espelho. Ele só estava mostrando para as pessoas quem elas realmente eram quando achavam que ninguém importante estava olhando. E isso revelava mais sobre caráter do que 1000 entrevistas de emprego. Os meses seguintes trouxeram mudança real. Funcionários, sabendo que podiam ser testados, começaram a tratar todos melhor. Não por medo, mas porque perceberam que estava certo. As reclamações de clientes caíram. As avaliações online melhoraram. E o mais importante, pessoas que antes eram invisíveis começaram a ser vistas. 1 ano depois do incidente, Ricardo voltou ao restaurante Mirante. Dessa vez, de terno. Dessa vez, como ele mesmo, entrou pela porta da frente. O novo porteiro, homem educado de meia idade, abriu a porta com sorriso e cumprimentou ele respeitosamente. A nova gerente, mulher competente e promovida de dentro, veio pessoalmente recebê-lo. Ela tinha sido a hostess que sempre tratava todos com respeito. Ricardo pediu mesa perto da janela. Sentou sozinho. Pediu o prato mais caro do cardápio. Enquanto esperava, observou o salão. Viu a equipe trabalhando. Viu como tratavam cada cliente. Ricos, pobres, bem vestidos, mal vestidos. Todos com o mesmo respeito básico. Todos com a mesma dignidade. E pela primeira vez em anos, Ricardo sentiu que estava construindo algo além de riqueza. Estava construindo lugares onde humanidade importava mais que aparência. Onde caráter valia mais que roupa. Onde todos, absolutamente todos, eram vistos como seres humanos primeiro. Quando a comida chegou, Ricardo comeu devagar, saboreando cada garfada. Não era o sabor da comida que importava. Era o sabor da vitória pequena, mas significativa contra a crueldade casual da sociedade. Quando terminou, pagou a conta. Deixou gorjeta generosa. Se levantou para sair. No caminho, parou ao lado da nova gerente. Disse que estava orgulhoso do trabalho dela, que o restaurante nunca tinha estado melhor. Ela agradeceu com sinceridade. Disse que ele tinha ensinado a todos uma lição importante, que dignidade não tinha preço. Ricardo sorriu. Disse que a lição não era dele, era da vida. Ele só tinha criado as condições para que as pessoas aprendessem. Saiu do restaurante. O porteiro abriu a porta. Disse: "Tenha um ótimo dia, senhor." Ricardo respondeu igualmente. E enquanto caminhava para o carro, olhou para trás uma última vez. Viu o movimento normal do restaurante. Pessoas entrando, pessoas saindo. Todos tratados como deviam ser tratados, como seres humanos. Ricardo entrou no carro, mas antes de ligar o motor, ficou sentado pensando em quantos lugares ainda tratavam pobres como lixo, quantos estabelecimentos ainda expulsavam pessoas pela aparência, quantas crianças ainda eram chamadas de pivete, quantos adultos ainda eram invisíveis. E prometeu a si mesmo que continuaria o trabalho, que continuaria testando, que continuaria demitindo cruéis e promovendo bondosos, porque mudança real não vinha de lei, vinha de consequência. Quando pessoas descobriam que crueldade tinha preço, que perderiam emprego por desumanizar outros, mudavam rápido. Não porque viravam boas, mas porque percebiam que bondade era esperada e fiscalizada. E com o tempo, comportamento virava hábito. E hábito virava caráter. E talvez, só talvez, uma pessoa de cada vez, sociedade aprenderia que todo ser humano, independente de conta bancária ou roupa, merecia respeito. Essa era a verdadeira fortuna que Ricardo queria deixar. Não os milhões, mas o exemplo de que humanidade não era negociável. Hoje Ricardo continua fazendo seus experimentos. 4 vezes por ano ele veste trapos e sai pelas ruas.
E 4 vezes por ano ele demite algumas pessoas e promove outras. Seus filhos agora sabem. E prometeram continuar a tradição quando herdarem os negócios. Porque entenderam que fortuna sem humanidade é apenas número em conta. Mas fortuna com propósito pode mudar mundo. Uma interação respeitosa de cada vez. E, quando Ricardo morrer, não quer ser lembrado como bilionário. Quer ser lembrado como o homem que nunca esqueceu de onde veio. Como o homem que usou poder não para acumular mais, mas para garantir que ninguém mais sentisse a dor da invisibilidade que ele sentiu quando criança. Essa é a verdadeira riqueza. Essa é a verdadeira herança. E essa é a única coisa que realmente importa no final. Comente: caráter não tem preço. Se você entendeu que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na roupa que veste, mas em como trata aqueles que não podem fazer nada por ela. E se essa história te fez refletir, compartilhe com alguém que precisa lembrar que todos merecem respeito. Inscreva-se no canal para mais histórias que tocam o coração e abrem os olhos. Um grande abraço e até a próxima.